Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as funções inorgânicas, mais especificamente sobre as bases ou hidróxidos. A química inorgânica é a parte da química que estuda as substâncias de origem mineral e também algumas substâncias mais simples que apresentam carbono, como por exemplo, gás carbônico, ácido carbônico. A função inorgânica ela representa um grupo de substâncias que apresentam uma mesma característica e essa mesma característica que atribui propriedades químicas semelhantes para aquelas substâncias que pertencem à mesma função inorgânica. Combinado? Nós temos 4 funções inorgânicas principais ou 4 funções inorgânicas mais importantes. São elas as bases, os ácidos, os óxidos e os sais. Hoje nós vamos falar somente das bases, beleza? Bom, aqui eu coloquei algumas características sobre as bases e a primeira característica é a seguinte: as bases elas são capazes de neutralizar a ação dos ácidos. E isso está bem presente, bem evidente no nosso dia a dia. O que acontece? O suco gástrico, ele já é ácido normalmente, ele é ácido por natureza, por conta da presença do ácido clorídrico. Porém, dependendo da nossa alimentação, o suco gástrico ele pode ficar mais ácido do que o normal. Isso causa uma sensação muito ruim, que é uma sensação de queimação estomacal, que é o que nós chamamos de azia. E o que nós podemos fazer para acabar com essa azia? Nós podemos ingerir um antiácido, como por exemplo o leite de magnésia é um antiácido. O leite de magnésia ele tem na sua composição hidróxido de magnésio, que é uma base. Então quando nós ingerimos o leite de magnésia, nós estamos ingerindo uma base. E o que a base é capaz de fazer? É capaz de neutralizar a ação do ácido. Então aquele estômago, aquele suco gástrico que estava mais ácido do que o normal, ele volta para a sua normalidade, tudo bem? Então isso daí é uma situação presente no nosso dia a dia envolvendo a neutralização da ação de um ácido por uma base, combinado? Bom, uma outra característica: elas possuem sabor adstringente. Esse sabor adstringente é aquele sabor que dá a impressão de que a boca está sendo amarrada de alguma forma, está apertada, tá? Isso acontece quando a gente ingere o leite de magnésia, mas para quem nunca provou, isso acontece também quando a gente come uma banana verde. A banana verde também causa essa mesma sensação, tudo bem? Então só uma curiosidade. Segundo Arrhenius, quando nós colocamos uma base em água, ela sofre um processo chamado de dissociação iônica. Olha o nome, dissociação iônica. Separação, dissociar é separar. Separação dos íons. Então nós colocamos a base em água e ela sofre esse processo de dissociação iônica. E ela forma como único ânion o OH-, que é conhecido como ânion hidróxido. Tudo bem? Bom, aqui nós temos então o hidróxido de potássio, ele é sólido, e nós vamos colocar ele em água. Vamos ver o que vai acontecer, como que vai ser esse processo de dissociação. Bom, pessoal, o OH, ele já é menos, nós podemos ver aqui, esse ânion já tem essa carga negativa, e nós podemos lembrar que o potássio ele se encontra no grupo 1, ele é um metal alcalino. E nós falamos, né, na aula de tabela periódica, nós falamos que os metais alcalinos eles apresentam uma carga fixa de 1+ ou +1. Então nós podemos colocar aqui mais para o potássio. Então quando nós colocamos esse sólido em água, ocorrerá essa dissociação, essa separação. Então você vai ter K+ para um lado e OH- para o outro. Então você vai ter essas duas espécies em solução. Como você está em solução aquosa, você vai colocar a indicação de que está em água. E a indicação que está em água é só você colocar essas letrinhas AQ de aquoso. Então, pessoal, aqui nós temos essas duas espécies. Então, como vocês podem ver, essa base liberou como único ânion o hidróxido. Além dele, nós também temos um cátion. Esse cátion geralmente é um cátion metálico, ou seja, um cátion derivado de um metal. Beleza? Bom, aqui eu coloquei alguns exemplos de bases do nosso cotidiano e algumas aplicações. Bom, o hidróxido de sódio, nós já vamos aprender a dar o nome, ele é conhecido como soda cáustica. O hidróxido de sódio ele é muito utilizado na indústria para a fabricação de sabão, de papel, de corante, de produtos de limpeza, tudo bem? Então, quando nós utilizamos o hidróxido de sódio, por exemplo, para fabricar sabão, nós obtemos aquele sabão mais durinho, aquele sabão de lavar roupa, tudo bem?
Também podemos utilizar o hidróxido de sódio na fabricação de produtos de limpeza. Inclusive existe um produto que é comum no nosso dia a dia, nas nossas casas, que é o diabo verde. O diabo verde é um produto químico que tem na sua composição hidróxido de sódio e ele é utilizado para desentupir pias e ralos. Então, como vocês podem observar, o hidróxido de sódio ele é corrosivo, por isso que ele pode ser utilizado nesse processo de desentupimento. Beleza, pessoal? Então, ao manusear hidróxido de sódio, soda cáustica, é importante que você esteja protegido, que você manuseie com cautela. Tudo bem? Então, é importante também a gente lembrar de uma coisa: não são só os ácidos que são corrosivos, as bases também são corrosivas. Então, cuidado com esse conceito, que as bases também são corrosivas, beleza? Bom, o hidróxido de potássio ele já é um sólido branco, tóxico, também é irritante para a pele. E o que acontece? Ele é muito utilizado também na fabricação de sabão. A diferença é que, quando nós utilizamos o hidróxido de potássio na fabricação do sabão, nós obtemos um sabão pastoso, igual aquele sabão que nós utilizamos na louça, que é aquele sabão neutral, que é um sabão mais escuro. Aquele sabão ali é um sabão que foi fabricado a partir do hidróxido de potássio, beleza? Bom, uma outra base importante é o hidróxido de cálcio, também conhecido como cal extinta ou cal apagada. E o hidróxido de cálcio ele é utilizado nas pinturas das construções, num processo chamado caiação, e também para regular, na verdade, quando a gente tem um solo que está muito ácido, nós podemos adicionar o hidróxido de cálcio para neutralizar essa acidez, beleza? Bom, aqui eu coloquei um outro exemplo. Nós temos o hidróxido de alumínio, já vamos aprender a dar o nome, e eu quero que vocês me ajudem a fazer o processo de dissociação dessa base em água. O que acontece, pessoal? Como vocês podem observar, a diferença daqui para cá é que aqui você não tinha esse parênteses, aqui já aparece um parênteses isolando o OH e um número aqui embaixo, que é o índice. Então, para que nós possamos descobrir a carga do metal, que é a carga de quem fica na frente, o OH sempre vai ser menos. Para que a gente possa descobrir a carga do metal que fica aqui na frente, é bem simples. Basta pegar esse número que está aqui do lado de fora do parênteses e jogar aqui para cima. 3. E sempre quem está na frente da fórmula é o positivo. Então aqui é o 3 mais. É claro, esse aqui só pode ser positivo, porque o OH é negativo. O OH sempre vai ser OH menos. Então, o que acontece? Essa fórmula aqui, ela é colocada dessa maneira. Nós jogamos a carga do alumínio aqui para baixo e a carga do hidróxido aqui para baixo. Por isso que não aparece nada. Aqui sempre vai ser o número 1, justamente porque a carga do hidróxido é menos 1. Então, esse número nem aparece aqui. Tudo bem? Então, nós jogamos aqui para cima. Al, 3 mais, então, é a carga do alumínio. Combinado? Além do alumínio, nós temos, então, o OH-. Então, nós temos essas duas espécies, o cátion e o ânion. Como eles estão em água, nós colocamos a indicação aquoso. Pessoal, só existe um problema em relação a essa equação aqui de dissociação. Nós temos que ter uma equação sempre equilibrada, o mesmo número de átomos de um lado e do outro. Aqui eu tenho um potássio, um oxigênio, um hidrogênio, um hidrogênio. Então tá certinho. Agora aqui eu tenho um alumínio. Perfeito. Desse lado também tenho um alumínio. Sempre o número de átomos é o número que fica aqui embaixo nessa fórmula. Para que nós possamos regularizar, colocar o mesmo número de átomos de um lado e do outro, nós sempre vamos alterar o número que está na frente dessas espécies. Então aqui, ó, alumínio tem 1, alumínio aqui também tem 1, então tá certinho. Agora, o hidróxido, se vocês notarem, ele está dentro do parênteses com o número 3. Então eu tenho 3 hidróxidos. Então desse lado eu também preciso ter 3 hidróxidos. E aí agora vai estar certinho. 3 oxigênios, ó, 3 vezes 1, 3 oxigênios. 3 hidrogênios, 3 vezes 1, 3 hidrogênios. Então eu nunca posso alterar o número que está aqui embaixo, mas eu altero sempre o coeficiente da equação, ou seja, o número que fica na frente, para que fique o mesmo número de átomos de um lado e do outro. Combinado? Então, por exemplo, quando eu coloco o hidróxido de alumínio em água, o processo de dissociação iônica dele libera
3 hidróxidos, beleza? E o processo de dissociação do hidróxido de potássio libera um hidróxido. Bom, como é que a gente faz a nomenclatura das bases? Existem duas situações. Eu posso ter o cátion do metal com carga fixa. Então imagine que eu tenho um metal que tem carga fixa, então o cátion dele só pode aparecer na natureza com uma carga, tudo bem? Isso acontece com quem, pessoal? Com o grupo 1, que é o grupo dos metais alcalinos, tirando o hidrogênio. Todos eles apresentam carga fixa, 1+, ou só mais. O grupo 2, que é o grupo dos metais alcalinos terrosos, também todos têm carga fixa, 2+, ou mais 2. Tudo bem? E além desses, nós temos o alumínio com a carga 3+, o zinco 2+, e a prata 1+. Então, quando, pessoal, eu tenho um cátion do metal que tem carga fixa, que sempre irá aparecer com essas cargas aqui, eu não tenho a necessidade de dizer qual é a carga. Eu simplesmente coloco no nome da base o nome do metal. Então, qual é o nome, pessoal? Hidróxido, sempre você coloca hidróxido na frente de nome do metal. Eu não preciso especificar qual é a carga, porque a carga é sempre a mesma. Então, vamos ver como é que fica. Bom, bati o olho nisso daqui, vi que é uma base por conta da presença desse hidróxido aqui. Quando eu coloco em água, o único ânion que será gerado será o OH-, beleza? Então tá aqui, hidróxido. Então eu já vou colocar aqui, ó, hidróxido. D. Lítio. Onde o lítio está? O lítio é um metal alcalino, está no grupo 1, então ele tem carga fixa. Ele sempre vai ser 1+. Então eu não preciso dizer qual é a carga dele. Eu simplesmente coloco hidróxido de lítio. Beleza? Para esse daqui, pessoal, também é uma base, mas tem magnésio. O magnésio está localizado aonde? Ele está no grupo 2, ele é um metal alcalino terroso. Ele tem carga fixa. Então, 2+. Então, eu vou colocar aqui hidróxido de magnésio, simplesmente. Eu não preciso dizer qual é a carga, já que a carga é sempre a mesma. No caso desse aqui, alumínio. Alumínio também é fixo, então hidróxido de alumínio. No caso desse aqui, sódio, também é fixo, está no grupo 1, então hidróxido de sódio. No caso do potássio, também é grupo 1, então hidróxido de potássio. No caso do cálcio, que é no grupo 2, hidróxido de cálcio. Então todos que tiverem carga fixa, o nome será dessa maneira, sem a necessidade de especificar a carga. Bom, pessoal, existe ainda uma segunda possibilidade. Existem metais que formam cátions com cargas diferentes. Por exemplo, o cobre e o mercúrio, eles podem formar cátions com carga 1+ ou 2+. O ferro, o cobalto e o níquel podem formar cátions com carga 2+ ou 3+. O ouro pode formar cátions com carga 1+ ou 3+. E o estanho, o chumbo e a platina podem formar cátions com carga 2+ ou 4+. Ou seja, nesse caso, as cargas não são fixas, as cargas variam. Então, nesse caso, para esse tipo de nomenclatura, nós temos que especificar qual é a carga. E existem duas formas de fazer isso. Vamos ver, pessoal. A primeira forma, eu vou usar um sufixo, tudo bem? Que ele vai indicar se nós estamos falando de um cátion que está com a maior carga ou com a menor carga. Então, o que acontece? Nós colocamos hidróxido, nome do metal, não tem o D aqui antes, olha, hidróxido, nome do metal, e esse sufixo que pode ser ico ou oso. O ico nós vamos utilizar quando nós quisermos nos referir à maior carga. E o oso nós vamos utilizar para representar, para indicar a menor carga. Tudo bem? Essa é a primeira forma. A segunda forma é a seguinte: hidróxido de nome do metal e a carga do cátion em algarismo romano. Nessa segunda forma, nós vamos indicar, nós vamos especificar o valor numérico da carga utilizando um algarismo romano. Então vamos ver como que isso aqui fica na prática. Coloquei aqui as duas bases que podem ser formadas com ferro. Bom, pessoal, para que a gente possa dar o nome, nós precisamos descobrir qual é a carga do ferro nesses dois casos. Então, o hidróxido sempre é menos.
não faz tanta diferença. Agora, esse 2 que está aqui, nós temos que jogar aqui para frente. Então, vai aqui 2, tá? E qual seria, então, a carga? Positiva ou negativa? Bom, se o hidróxido sempre é negativo, sempre é menos 1, aqui vai ser positivo. Sempre o metal que está na parte da frente, ele está positivo. Então, a carga desse ferro aqui é 2+. Já aqui embaixo, ela seria 3+. Então, sabendo disso, nós vamos dar o nome. A primeira nomenclatura, hidróxido, vamos seguir aqui a ideia, hidróxido. Nome do metal, ferro. Eu vou colocar assim, porque nós vamos já encaixar o sufixo. Então, eu não completei ferro porque nós vamos encaixar ainda o sufixo. Vamos pensar, pessoal, o sufixo para a menor carga é oso. Então, ferroso. Tudo bem? Então, esse é o hidróxido ferroso. Beleza? Bom, agora vamos olhar, né? Vamos dar a nomenclatura de acordo com a segunda maneira. Hidróxido de... Nome do metal, ferro. Então, agora, de ferro. E a carga do cátion em algarismo romano? Como aqui é 2, nós vamos colocar 2 em algarismo romano. Tudo bem? Aqui nessa base aqui de baixo, hidróxido, fer, né? Fer. Vamos adicionar agora o sufixo para ver o que faz mais sentido, né? Bom, pessoal, como aqui é a maior carga, eu vou utilizar aqui, ó, ico. Então, se eu colocar ferro, ico, fica esquisito. Então, eu coloco férrico. Bem? Férrico fica com uma sonoridade bem melhor do que ferro, ico. Então, férrico seria o nome desse hidróxido. Agora, a segunda nomenclatura possível, hidróxido de, nome do metal, ferro. E aí a carga do cátion em algarismo romano 3. Seria 3, então, romano. Bom, pessoal, aqui eu coloquei um outro exemplo. São as bases, né, que tem o cátion do cobre, tá? Então, vamos olhar. Bom, pessoal, como o hidróxido é negativo e não tem nenhum parêntese aqui, significa que tem um número 1zinho escondido aqui, que não aparece. Então, é como se a gente jogasse um 1zinho aqui pra cima. Então, mais. E aí, a carga desse cobre é mais, ou mais 1. Ou 1+. Tudo bem? Aqui embaixo, pessoal, já aparece o número 2 aqui fora do parêntese. Então, eu jogo o número 2 aqui pra cima. E esse aqui é o cobre 2+. Então, a primeira nomenclatura, hidróxido. Tudo bem? Não tem o dedo, vamos colocar o nome do metal. Aqui vai uma observação muito importante, pessoal. Quando nós vamos nos referir ao cobre, nós temos que considerar o nome dele derivado do latim. E no latim, cobre é cuprum, tudo bem? Então, cobre é cuprum. Sendo assim, quando nós vamos escrever hidróxido de... hidróxido, cobre, alguma coisa, não fica cobroso, tudo bem? Isso não faz sentido quimicamente, nós utilizamos ainda essa derivação do latim, então não fica cobroso, fica cuproso, tudo bem? Derivando então de cuprum, do latim, beleza? Então lembrar, fiquem atentos quando aparecer o cobre aí pra vocês. Então esse é o hidróxido cuproso. Bom, a outra nomenclatura, hidróxido de, nome do metal. Agora o nome do metal é realmente da forma que nós pronunciamos. Então, hidróxido de cobre. E aí nós colocamos a carga do cátion em algarismo romano, que é 1. Então, hidróxido de cobre 1. Combinado? Então, aqui eu tenho que fazer essa mudança. E aqui eu simplesmente coloco o nome do metal. Bom, nesse último exemplo aqui, vamos lá. Hidróxido. Bom, pessoal, se não existe cobroso, tá? Não existe cóbrico, tá? Então, nós vamos pensar nesse prefixo vindo do cuprum. Então, se aqui é cuproso, nós vamos substituir por ico, que seria o maior nóxido. Então, hidróxido cúprico. Tudo bem? E a outra possibilidade, hidróxido de cobre, aqui nós mantemos, como aqui a carga é 2+, hidróxido de cobre 2. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.